sinalização do inimigo ao derredor desta casa, para nenhum dardo inflamado atingir nenhum servo teu e nem a ela que estiver ministrando. Nos abençoa através dos seus lábios, no nome de Jesus. A igreja com a pastora. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. A igreja vai bem. Vai tudo bem, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. O tema deste mês é honra pelo Deus do livramento. E eu quero, em Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas capítulo 2, versículo 9. Que diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mas vai lá no capítulo 1, por favor. Capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. Todos acharam Jonas? Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. Podeis assentar? Aleluia. Esses dias, irmãos, eu tenho ministrado esta palavra, este livro, e hoje é a terceira vez que eu vou ministrar no livro de Jonas. Mas confesso que hoje eu amanheci e o Senhor falou comigo para que eu pudesse estar meditando na palavra, e fui para o meu gabinete meditar na palavra e fazer uma nova mensagem. O Senhor falou comigo que a mensagem que eu trouxe esses dias até fazia parte, mas teria algumas coisas a mais para poder falar com a igreja. Então eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou ser bem didática e vou bem ser calma, irmãos, porque eu sei que não vai adiantar eu ficar aqui correndo e você não prestar atenção no que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E eu quero ser bem sucinta nas minhas palavras. O Senhor nesta noite falou comigo no primeiro versículo do primeiro capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. E aí eu fiquei prestando atenção: Senhor, o que tu queres falar nesse primeiro versículo? E aí o Senhor me deu 3 coisas no primeiro versículo. A primeira coisa, o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos chama em algo particular. Ele tem algo particular, Ele tem algo singular, Ele tem algo com você. Às vezes a gente quer fugir da presença daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente fica dizendo: Senhor, chama fulano, chama ciclano, chama berclano. Mas o Senhor não chamou profeta fulano, ciclano. O Senhor chamou Jonas. O Senhor falou: Jonas. O que me chamou a atenção: Jonas. Ele podia chamar outro nome, mas ele falou: Jonas. Vira para o teu irmão, diga para ele assim: o Senhor te
chamou. Pelo teu nome. É pelo teu nome. É algo particular. A segunda coisa. Filho de Amitai. Filho de Amitai. Pai de Jonas. Pai de Jonas. Sabe o que é isso? Ele conhece sua descendência. Ele conhece sua história. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: ah, Senhor, tu sabe a minha história. Tu sabe quem é meu pai, quem é minha mãe, conhece minha família, sabe de onde eu vim. Tu sabe, Senhor, que eu saí daquele buraco. Tu sabe, Senhor, que meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito, minha mãe é assim, minha mãe é assado, meu pai é desse. Tu sabe, Senhor. Então não dá para ser nada, porque tu conhece da onde eu sou. Aí o Senhor deixa bem claro: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai também era profeta. Então, Jonas aprendeu com seu pai. A terceira coisa: vai à grande cidade de Nínive. O Senhor, irmãos, Ele sempre vai lhe chamar, sabendo da onde você é e da onde você veio, como é a sua família, qual é a tua história. E todas as vezes que Ele te chamar, Ele vai lhe dar direção. O Senhor não vai fazer você ficar, irmãos, como barata tonta, não. O Senhor vai fazer você ter uma direção, porque o chamado do Senhor não tem engano. O chamado do Senhor tem direção. Diga comigo: o chamado do Senhor tem direção. Diga comigo: o chamado do Senhor tem direção. Aleluia. Jonas ouviu. Jonas levantou. Versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí Jonas, versículo 2, aí versículo: e Jonas se levantou para fugir. E aí, irmãos, eu tenho sempre, nesses dias eu tenho dito algo, que Jonas levantou. O importante não é você se levantar, o importante é você ir na direção certa, porque ele ouviu a voz do Senhor: levanta, e ele levantou. Mas ele não foi na direção que o Senhor ordenou. Tem muita gente ouvindo, tem muita gente se levantando, mas não indo na direção que o Senhor ordena. Jonas levantou, Jonas ouviu, mas foi na direção oposta da ordem de Deus. Deus nesta noite está dizendo para nossas vidas: é necessário que você ouça, é necessário que você levante, mas é necessário que você vá na direção que Ele te ordene. O livro de Jonas reflete duas coisas. O livro todo de Jonas reflete duas coisas: misericórdia e graça. E eu quero dizer para você, irmãos, o que é misericórdia, porque algumas pessoas esquecem o que é misericórdia. Misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. Isso é misericórdia. Graça, favor imerecido. Esse é o livro de Jonas. O Senhor vem nos ensinando, a Bíblia nos ensina que devemos ser parecidos com o caráter de Deus. Nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos, irmãos, nos parecer com Deus. Nós precisamos ter o caráter de Deus. E às vezes as pessoas esquecem o que é ter caráter.
estamos num tempo que as pessoas estão focadas, irmãos. Eu estou falando disso porque você que sai aí para pregar, e eu sei que você sai, pastora Andressa, pastor Renato, evangelista Ricardo, pastor Charles, e algumas das pessoas aqui que saem, pastora Débora, a mim, eu, missionária Edna, sai para pregar. A gente que sai para pregar, irmão, a gente vê muita coisa. E hoje eu vim aqui para dizer para vocês que eu amo a minha igreja. Eu amo as minhas ovelhas. E vejo que vocês estão na direção certa. Eu vejo que vocês amam a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo numa época que as pessoas gostam de pular, de rodopiar. As pessoas gostam de visão, de revelação. As pessoas gostam, esquitidico, de botar a mão no ombro. As pessoas gostam, irmão, de ter visão de raio-x. As pessoas gostam de ouvir: olha, o teu CPF é esse. Olha, meu irmão, gosto de tanta coisa, mas eu não sei para quê. Intuito de quê? Em quem o que vai edificar a pessoa em saber o CPF? Não sei. Nós estamos nesta época, as pessoas pedirem muito dons, as pessoas rodar muito poder, muito tchá, muito tum, muito, mas caráter mesmo que é bom, nada. E hoje eu vim dizer para vocês, irmãos, e eu vou falar de novo: eu amo a minha igreja, porque eu vejo que as minhas ovelhas, ainda com pouca força, estão tendo caráter de Deus. Caráter de Deus. Caráter de Deus. Pastor, o que é caráter de Deus? Conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo, coerência de atitude. Se eu sou de Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo. E aí eu ouvi uma frase: eu sou de Cristo, então eu sou um Cristo pequeno. Eu ouvi essa frase. Se eu sou de Cristo, eu sou um Cristo pequeno. Sou dele, irmãos. Eu tenho que ter um caráter. O que adianta poder marchar, mas ser prostituta, ser prostituto, ser ladrão? O que adianta eu marchar, mas chegar em casa não ser uma boa esposa? O que adianta marchar e não ser um bom esposo? O que adianta você aqui dentro da casa do Senhor aparentar-se ser um homem de Deus, mas o teu vizinho não vê você como um homem de Deus? O que adianta isso? Lá no seu trabalho ninguém te reconhece como homem de Deus. Na tua vizinhança ninguém reconhece que você é um homem de Deus. Você não tem caráter de Deus. Estamos vivendo nessa época, igreja. Então eu estou aqui para dizer: vamos marchar? Sim ou não? Por favor, ligados. Por favor, ligados. Vamos marchar? Vamos pular? Vamos rodar? Porque eu quero falar como a missionária Ruth. Nós somos do fogo. Somos assembleanos. Nós somos do fogo. Somos do fogo. E quem é do fogo reflete o caráter de quem marcha no fogo. Quem marcha no fogo está banhado no fogo. Ah, irmãos, e marchando no fogo. Ele, o Iavé, está no fogo.
tem caráter de fogo. Caráter. O Senhor está chamando pessoas para compartilhar sua misericórdia e graça. Se eu me aparento com Ele, eu preciso também ter misericórdia. Eu preciso também, irmãos, eu preciso também fazer as mesmas coisas que o Senhor fez comigo. Ele teve comigo um favor que eu não merecia. Então eu preciso também compartilhar isso com alguém que não merece. Às vezes a gente fica dizendo, fulano não merece perdão, ciclano não merece o perdão. Não, a palavra de Deus só é para fulano e Bertrano. Não, irmão, a palavra de Deus é para todos. É para todos. E cair 10.000 vezes, e se 10.000 vezes se arrepender, Deus vai estender a mão, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor está convocando os que obedecem, e ainda que fujam da sua vontade. Vou falar de novo. O Senhor está convocando, chamando os Jonas. E eu vejo, irmãos, que tem muitos Jonas nessa igreja. Fujam. Mas nesta noite eu quero repreender, no nome de Jesus, toda timidez, todo medo. Porque eu vou mostrar para você o porquê Jonas recusou. Aguenta um bocadinho. O Senhor está convocando os que obedeçam, ainda que fujam da sua vontade. Ele tem os seus meios de levar para a direção correta da obediência, para mostrar o seu grande amor pelo fujão. Deus ama o fujão. Deus ama o covarde. Deus ama aquele que não quer nada. Deus ama aquele que não quer ter postura. Deus ama aquele que quer só ficar com o pezinho na água, só assim, só dedinho na água. Não. Deus ama. Vira aí para o teu irmão, diga para ele, Deus te ama. Em nenhum outro lugar da Escritura relata que algum outro profeta tenha desobedecido o chamado de Deus. Na Bíblia não tem nenhum outro profeta que está relatado que desobedeceu o chamado de Deus. Só foi Jonas. Mas se fosse hoje, ia ter que ser várias enciclopédias para ser relatado os nomes dos fujões. Se fosse hoje. Mas naquela época só foi Jonas relatado. Deus conhecia Jonas. E Deus conhecia o povo de Nínive. Jonas, mas ele queria tratar dos dois. Deus queria tratar do povo de Nínive, mas Deus também queria tratar de Jonas. Todas as vezes, irmãos, que Deus coloca algo na nossa mão, entenda uma coisa, é porque também Ele quer tratar de nós. Tem tarefas difíceis, porque tem tarefas difíceis que Ele quer tratar de nós. Porque primeiro, irmão, Ele trata de nós, para depois tratar de alguém. Porque o ser humano primeiro quer tratar dos outros. Porque, como foi dito aqui na escola, é muito mais fácil eu olhar para alguém e contar os defeitos de alguém, do que olhar para si e contar os seus defeitos.
É muito mais fácil eu olhar para o meu esposo e contar os defeitos dele, do que eu olhar para mim e contar os meus defeitos. Só que o Senhor, Ele quer que eu olhe para mim e eu consiga enxergar os meus defeitos. Para quê, pastora? Para eu conhecer as minhas limitações. Jonas, um profeta de confiança do povo e de experiência, mas era soberbo. E quando eu comecei a estudar, irmão, sobre da profundidade de Jonas, eu fui descobrir coisas de Jonas. E vocês conhecem minha mãe, né? Hoje minha mãe fez 82 anos. Dia 1º. E hoje ela foi lá para casa comemorar o aniversário do meu esposo junto. E eu estava estudando. E ela falou para mim assim: vai pregar hoje de quê? Sobre o quê? Eu falei: sobre Jonas. Aí ela: eu gosto de Jonas. Me identifico com Jonas. Aí eu caco meus botões que eu não tinha. É que a senhora não conhece a história de Jonas. E eu vim hoje, irmão, me aprofundei na história de Jonas. Jonas era um profeta conhecido pelo povo. Só que Jonas, ele gostava de profetizar melzinho. Aí é fácil, pastor Charles, profetizar melzinho. É fácil profetizar: olha, eis que te digo que vejo uma casa. Eis que te digo, pastor Renato, eis que te digo que eu vejo um carro. Irmão, o pastor Renato vai me amar toda a vida, eternamente. Aí se o carro chegar, então aí mesmo quem vai me amar mesmo, de verdade, né? Pois bem, Jonas era assim, irmãos. Na cidade, o Jonas era conhecido como o profeta que entregava mel. Mas ele era soberbo, insensível, vingativo e cheio de suas convicções. Você sabe o que é soberbo? Soberbo é pretensão, orgulhoso, superioridade sobre os outros, pessoas arrogantes, altivas, autoconfiante e exagerada. Esse era Jonas. Sabe aquela pessoa que: sem mim nada podereis fazer? Se eu chegar no lugar, as coisas acontecem. Se eu não chegar, há um fracasso. Eu conheço uma pessoa assim, irmãos, que se não chegar no lugar, nada acontece. Jesus de Nazaré. Só Ele, irmãos. Se não chegar, se Ele não tiver, não tem milagre, não tem cura, não tem restauração, não tem libertação, não tem renovo, não tem porta aberta, não tem, irmão, não tem salvação. Só Ele, só com Ele. Jonas cheio de convicções. Tem muita gente assim. Tem muita gente cheio de suas convicções. Ação de convencer, de ter opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para outras pessoas. A pessoa tem as suas convicções. Só que nossas convicções, os nossos achismos, o que eu acho, o que eu penso, não interessa para o reino de Deus. Fala para o teu irmão, porque você vai ser hoje canal e profeta de Deus para ele. Diga para ele: suas convicções não interessa, não é para falar, por favor. As suas convicções não interessam para o reino de Deus. Deus tinha um propósito de redenção para Nínive, irmão. Deus tinha um
propósito. E quando Deus tem um propósito, não adianta. Quando Deus tem um propósito, não adianta. Jonas não agarrou a oportunidade de ser o porta-voz de Deus para aquele povo, de se arrepender. Quantas vezes eu vou falar nós, perdemos a oportunidade, irmãos, de ser o embaixador, embaixatriz de Deus na terra. Só porque Deus nos dá uma tarefa difícil. Só porque a gente acha que é algo difícil. A gente olha que a gente acha que é incapaz. E eu quero profetizar nesta noite. Você que se acha incapaz de algo, eu quero profetizar. Eu vim para profetizar. Recebe essa palavra profética. Você que se acha incapaz de algo, Deus nessa noite vai te capacitar. Terra. Porque Deus não chamou ninguém capacitado. Deus capacita. Quando Deus me chamou, irmãos, eu não conhecia nada, não sabia nada. E eu continuo sem conhecer. Eu estou aprendendo. Porque ninguém sabe tudo na vida. Minha mãe hoje falou para mim, tenho 82 anos, mas eu continuo aprendendo. Coisa linda. Escuta aqui. Nínive era a capital da Síria, inimiga de Israel. Israel era forçada a pagar tributo ao rei da Síria. Os assírios cercavam as cidades, sequestravam seus líderes e faziam pirâmides com seus crânios na entrada da cidade. Os assírios, após dominar a região, levavam cativos os habitantes para habitarem com as outras nações cativas, a fim de que se misturassem e eles perdessem sua identidade. Sabe o que o adversário da nossa alma tenta fazer conosco, irmãos? Que nós percamos a nossa identidade. Sabe quando eu falei aqui que nós somos do fogo, irmãos? Nós somos do fogo. Só que a gente precisa entender que nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos entender o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós precisamos, irmão, ter a noção quando Deus está trabalhando e quando Deus não está trabalhando. Deus não quer uma igreja fria. Deus não quer uma igreja gelada. Deus quer uma igreja avivada. O que o diabo quer fazer com nossas vidas é que percamos a nossa identidade, a identidade de Cristo, a identidade de crente, a identidade, irmãos. E o Senhor está falando para mim e para você, não deixa que o adversário faça com você, não deixa que o adversário venha fazer com que você perca a tua identidade. Qual é a tua identidade? Eles pegavam e misturava com outros povos. Lá nos outros povos existiam outras culturas, outras religiões, outras adorações, outros deuses. E tudo isso, irmãos, fazia com que eles se acostumassem. Não se acostume com as coisas mornas. Não se acostume chegar aqui e não sentir a presença de Deus. Não se acostume, irmãos, com o pecado. Não se acostume a labarar-se, a calabaraia, com as coisas ilícitas. Não tem nada a ver. Fulano faz, ciclano faz, a igreja dali faz, a igreja de lá faz. Não me interessa que a igreja faz, a outra faz. Interessa que nós não iremos fazer. Não interessa, irmão, que fulano e ciclano faz. Interessa que eu não vou fazer. Ah, mas fulano faz, com ele dá certo, o problema é dele. Haverá o grande dia. Jonas sabia das atrocidades de Nínive, mas havia dois conflitos com Jonas, e por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Primeiro conflito, preconceito religioso.
Os hebreus, por ser um povo escolhido por Deus, o povo da aliança, eles se achavam os melhores, os puros, e achavam que os outros eram impuros, que os outros não poderiam entrar, fazer parte da aliança. Só que Deus, irmãos, Ele veio para todos. O Senhor, Ele veio para mim e veio para você. E o propósito do Senhor era de salvação. Sabe o que o Senhor está dizendo? O propósito dele é de salvação para a tua casa. O propósito dele é de salvação para a tua família, para a tua parentela. O propósito dele, irmãos, é ganhar a tua família, ainda que eles não sirvam a Deus e são perversos, mas é o propósito de Deus. Mas eles se achavam melhor. Não, que é isso? E o outro conflito de Jonas era reputação. O que foi mais triste em eu saber isso, ele não queria ir lá. Não é porque os ninivitas eram cruéis, é que ele estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com a reputação dele. O que vão dizer? Deus, Ele é misericordioso. Eu vou lá e vou dizer que vai acontecer isso, mas Deus vai voltar atrás, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e aí não vai acontecer a profecia, porque profeta naquela época, irmão, só era considerado profeta quando a profecia se cumpria. Não é como hoje não, irmão. Hoje é bagunça. Hoje é bagunça. Tem muita gente preocupada consigo. Mas eu quero dizer para você que profecia, irmãos, de juízo, não é para se cumprir não, é de aviso. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Só que esse era o real motivo de Jonas não querer ir. Mas não devemos vencer, mas nós devemos vencer os nossos conflitos internos. Esse era o conflito de Jonas. É por isso que eu quis falar sobre isso. O conflito de Jonas. Cada um de nós, irmãos, vivemos conflitos. Há uma guerra entre o espírito, entre a carne. Há uma guerra entre o céu e a terra. Há uma guerra entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Há uma guerra, irmãos, há uma guerra cotidiana. Há uma guerra entre servir a Deus ou servir os nossos propósitos. Sempre haverá conflitos internos. E o Senhor nos permitiu esse livro para dizer: vença os seus conflitos. Tem como você vencer os seus conflitos. A gente fica assim: nada deu certo. Por que por fulano dá certo e comigo não dá certo? Porque fulano é todo irmão. Eu estou falando de mim. Não sei se de repente é a tua voz também. Irmão, eu vejo tanta coisa. Tudo, um povo escangalhado, um povo irmão, todo num erro. Mas a agenda, pastor Renato, a agenda de manhã, de tarde, de noite. Aí a gente só vê assim, voando, como é que eles falam? Na pássaro de ferro. Aí vai, Brasília, São Paulo, aí não sei para onde, para os Estados, para fora. E a gente sabe que a vida da pessoa, irmão, eu conheço pessoas, irmão, no homossexualismo, eu sei que está. Irmão, e a agenda da pessoa lotada. Aí você fica no conflito.
como pode, Jesus? Como é que é isso, Jesus? Como é isso, papai? Aí papai vira para mim e fala: irmão, tu me amas? Essa semana Deus falou comigo, deu um soco no meu estômago. Os homens aí sabem o que é dar soco no estômago, né? É uma dor terrível. Tu me amas? Tu me amas? Amo, Jesus. Tu me ama mesmo? Amo, Jesus. Ah, então apacenta. Porque é bom, pastora, viajar. Maravilhoso. Bom demais, irmão. Ai, como era bom, irmão. Eu passar 3 dias no congresso, eu ministrando no congresso. Que maravilha. Você não tem noção, irmão. Eu ficava no hotel, ia para o hotel, passava o dia todo no hotel, só meditando na palavra, com ar-condicionado. De noite ia ministrar, aí tinha aquele banquete, voltava no outro dia, aí aquela paparicação, oferta, e mãe, era assim, fácil, muito bom, pregar a palavra de Deus, irmãos. Ai, irmão, melzinho é maravilhoso, como é bom. Mas aí quando Jesus te chama para você fazer coisas que a tua carne não quer, aí Ele quer ver a tua obediência, o teu amor verdadeiro com o Evangelho. E Deus vai te chamar a você renunciar. Tem gente aqui que Deus está dizendo: está na hora de você renunciar. Está na hora de você renunciar. Raio, relácia. Pega a mão do teu irmão, diga para ele aí: está na hora de você renunciar. Fugir diante da face do Senhor é tentar o impossível. Embora ainda algumas pessoas tentam. Jonas foi para a direção a mais distante, oposta do que Deus ordenou. A mais distante, irmãos. Jope é o oposto, o lugar mais distante, era com fins, mais distante. Tem gente que é assim. Não, eu vou fugir. Não, eu vou lá. Não, Jesus quer que eu congregue aqui na Rua Juarana, no 75, por enquanto, né? Por enquanto é Rua Juarana. Quem sabe um dia Jesus nos dá outra casa. Mas Jesus quer que eu congregue na Assembleia de Deus, Fidelidade em Cristo. Ah, mas não, está muito difícil, tem muito obstáculo, tem muita coisa. Eu vou lá para pertinho de casa, pro lado da minha casa. É inútil você fugir, porque Jesus te pega. Jonas foi para a direção contrária. Aí, irmãos, o capítulo 2, Beto, vem falando que um abismo busca outro abismo, puxa outro abismo. Sabe por quê? Porque Jonas desceu, só desceu. No capítulo 1 ele vem falando, ele só desceu. Ele desceu para Jope, desceu. Ele desceu para dentro do navio, desceu. Ele desceu para o lugar do porão, desceu. Ele desceu, irmãos, ele só desceu. Aí finalmente, ele desceu, ele foi finalmente engolido por um grande peixe. Aí ele desceu aos fundamentos do monte, no fundo do mar. Capítulo 2, versículo 6, está lá. Ele desceu. Sandra, fugir da vontade do Senhor com o intuito de evitar tarefas difíceis sempre nos envolve em maior dificuldade. Ele quis fugir. Rafaela, ele quis fugir. Mas aí quanto mais ele fugiu, mais ele
Não, peraí, tem uma multidão. Quanto mais ele fugiu, mais ele... Aí eu pergunto para você, como evitar essa situação? A igreja de pé. Honra ao Senhor que te dá livramento. Como você livra dessa situação? É honrando ao Senhor, é tendo arrependimento. Deus queria tratar de Nínive, mas Deus também queria tratar de Jonas, o filho de um profeta. Deus, Ele quer tratar de pessoas aqui, colocando até obstáculo na sua vida, colocando até coisas difíceis, mas Ele está dizendo: eu estou contigo, eu te chamei pelo seu nome, vai. No capítulo 2, ele lá dentro do grande peixe, ele começa a orar, e quando ele se arrepende, porque, Mike, o estudo vem dizendo que ele se arrepende. E quando você se arrepende, arrependimento é pedir perdão, porque não tem arrependimento se você não ter reconhecimento que está no erro. E quando você pede perdão, ainda que você tenha feito errado, ainda que você tenha fugido para o mais longe do obstáculo, mais longe do propósito de Deus para a tua vida, sabe o que Deus faz? Te leva para cima. Ele estava lá no profundo, lá dentro do peixe, estava lá no fundo do mar. Aí sabe o que Deus faz? Na hora que ele se arrepende, bota ele para fora, levanta ele. E eu quero dizer para você, se você se encontra nesta noite fugindo, ainda tem solução para você. É só você honrar, é só você ter sentimentos de ter o Senhor em primeiro lugar. É só você colocar o Senhor em primeiro lugar. Honrar Ele sobre todas as coisas. E essa noite, irmãos, é noite de Santa Ceia. É noite de reconhecimento. É noite de dizer: Senhor, Tu morreu por mim. Eu não merecia nada, eu não era nada, mas Tu, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Tu se colocou no meu lugar, e por isso hoje eu tenho a oportunidade de ter salvação. Pensa aí quem você era. Pensa da onde Deus te tirou. Pensa. Tem pessoas aqui que moram dentro da comunidade, mas não é comunidade. Olha que coisa linda. Você não entendeu? Vou falar. Tem gente que mora dentro da comunidade, mas não é comunidade. O que é isso? Mora naquilo que é indigno, mas o Senhor dignificou. O Senhor dignificou. Com o quê? Com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Deu algo de excelência, o Espírito Santo. Os obreiros aqui à frente, que vão. Então esta noite, irmãos, se você tem algo contra alguém, se você fez algo não é contra, algo com alguém, porque a gente faz, irmãos, a gente faz com Deus.
a gente faz com o irmão. A gente faz sim. Somos carne. É hora de você se arrepender, porque se você se arrepender, você sai daquilo que estava embaixo para cima. Deus te tira você de baixo e coloca você em cima. E se você se posicionar para fazer o chamado de Deus, Deus te coloca, aquilo que você estava lá embaixo, Deus te coloca em cima. Então nesta noite, é noite de Deus te colocar em cima. É Deus te colocando em cima. Quem recebe essa palavra profética, vira para o teu irmão, diga para ele: não fuja mais do chamado. Suba naquilo que Deus tem para a tua vida. Quem decalabarácia. Pastora, a senhora não sabe como é que eu vivo. Você não sabe como eu vivo. Pastora, a senhora não sabe o que eu enfrento. Você não sabe o que eu enfrento. Mas nesta noite foi louvado: não largue a sua cruz. Está difícil? Ore. Está difícil? Ore gemendo. Está difícil? Ore gemendo, chorando. Está difícil? Ore gemendo, chorando, jejuando. Chame por Ele, porque Ele vai te socorrer. Amém, igreja? Você recebe essa palavra nessa noite? Amém? Diga comigo: eu recebo esta palavra e eu aceito o chamado de Deus. Quem aceita o chamado de Deus, dá um glória. Vamos orar? Aleluia. Pastor